Chegamos no nosso último vídeo da série. Nesta série, nós tratamos de quais emoções estão mais fortes na pandemia e como que essas emoções podem, inclusive, afetar o nosso comportamento profissional. Bom, todas as emoções que estão presentes, não necessariamente elas surgiram agora, né? Então, ela já faz parte da nossa realidade. Porém, olhando para elas, a gente pode ver o quanto elas impactam no nosso cotidiano, no nosso comportamento e como que isso pode afetar as nossas relações de trabalho. Nem todas as emoções que nós trouxemos são emoções negativas, pelo contrário, nós também falamos de emoções positivas. A primeira emoção que nós trabalhamos e que está muito presente neste momento que a gente está vivendo é como nós conseguimos lidar com o fechamento de ciclo. Como que a gente se depara com esta realidade de que nem tudo é para sempre, de que nem tudo é estável, de que as coisas mudam de uma hora para outra e a dificuldade que nós temos para nos adaptarmos a essas mudanças. Então, o nosso primeiro tema foi a finitude. Depois da finitude, nós falamos sobre o pessimismo, porque muitas vezes nós temos uma capacidade maior de olhar para as coisas ruins, de focar nas coisas ruins, do que olhar para as coisas boas. E o quanto o pessimismo ele é um comportamento destrutivo, não só para as relações, mas para as pessoas que são pessimistas. Normalmente as pessoas que são pessimistas, elas acabam adoecendo mais rápido e vivendo menos, isso é uma pesquisa científica que traz essa informação, do que aquelas que conseguem ter uma visão mais otimista sobre a vida. E que otimismo é diferente de você viver um mundo de sonhos, tá? Então, otimismo também tem a ver com realidade. Nós tratamos também no terceiro vídeo sobre o assunto do estresse. Então, muitas vezes, o comportamento pessimista que nós falamos no vídeo 2 traz uma carga de estresse muito grande. Refletimos sobre o fato do ambiente organizacional muitas vezes nos trazer desafios e situações que faz com que a gente tenha uma carga de estresse maior. Falamos de que esse estresse, ele traz sintomas no nosso organismo, né? Então, ele desequilibra o nosso sono, ele desequilibra a nossa alimentação, muitas vezes ele traz uma carga de irritabilidade maior, faz com que a gente seja menos empático. E aí, dentro desse assunto da empatia, no vídeo anterior, nós falamos da importância da empatia para equilibrar as nossas emoções, que empatia tem a ver com maturidade emocional e que uma vez que você consegue fazer este movimento, você traz mais equilíbrio para você e para a sua vida. E hoje nós vamos encerrar essa série falando sobre a inteligência emocional. Então, a inteligência emocional é uma competência que ela já foi dita como a competência do futuro. Então, no mundo tecnológico, o ser humano ele vai se destacar pela sua capacidade da inteligência emocional. Só que a inteligência emocional, ela é algo que a gente tem que desenvolver para sempre. Ela é uma inteligência, e isso é bom, que a gente pode continuar aprimorando ela ao longo da vida. E o primeiro passo para a gente desenvolver a inteligência emocional é o autoconhecimento. Então, cada um dos vídeos que nós trouxemos nessa série teve como objetivo fazer com que você reflita sobre a sua posição naquele assunto. Então, como você lida com a finitude, se de fato você é uma pessoa que tende a ser mais pessimista do que otimista, se você está no momento de estresse e como você cuida do seu corpo, como você cuida da sua saúde para administrar esse estresse, a sua capacidade de ser uma pessoa empática e o quanto isso tem a ver com a sua maturidade emocional. Pensando sobre esses aspectos, você exercita o seu autoconhecimento. Tendo esse ganho de autoconhecimento, você consegue ir para a próxima esfera da inteligência emocional. A próxima esfera da inteligência emocional é a autogestão,
Ou seja, não adianta eu ter uma percepção sobre os meus pontos fortes e os meus pontos de melhoria se eu não sou capaz de geri-los. Então a autogestão é o segundo aspecto da inteligência emocional. Então o quanto você de fato tem um planejamento para se desenvolver. Muitas vezes as pessoas acabam desenvolvendo o seu comportamento naturalmente, pelo cotidiano. Elas não têm uma preocupação de enxergar quais são os comportamentos que ela precisa desenvolver, quais são as emoções que despertam este comportamento. Isso é autogestão. Então, quando se tem inteligência emocional, a gente tem um nível de conhecimento sobre si e a gente usa esse conhecimento para gerir, para melhorar o nosso ser. Não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista comportamental. E quando a gente fala de carreira, eu comecei a apresentação dessa série de vídeos falando que muitos profissionais, eles são contratados pelo currículo, então pela competência técnica, mas muitas vezes acabam sendo dispensados por questões comportamentais. E aí, quando você tem essa esfera da inteligência emocional com foco na sua autogestão, você está sempre aprimorando o seu comportamento. E aprimorar o seu comportamento, você tem ganhos na sua saúde, como nós dissemos nos vídeos anteriores, você tem ganho nas suas relações com o outro, você tem ganho no seu equilíbrio emocional e ainda você tem ganho no seu desenvolvimento de carreira. Ou seja, eu já dei todos os motivos para você começar a partir de agora a desenvolver a sua inteligência emocional, né? Indo para a nossa terceira esfera da inteligência emocional, ela fala sobre a nossa consciência social, sobre a capacidade que nós temos de perceber os diversos ambientes onde nós estamos inseridos. Quando nós temos essa capacidade de perceber a diferença de cada ambiente onde nós estamos inseridos, nós fazemos com que o nosso comportamento se adeque àqueles ambientes. Eu acredito que todos nós conhecemos alguém que acha que em casa e trabalho é a mesma coisa, que o comportamento que ele tem em casa ele tem no trabalho, ou pior, né? Que ele chega em casa achando que ele está no trabalho e mandando em todo mundo de casa. E aí ele gera mais conflito nas relações dele. A gente precisa ter essa capacidade de perceber quais são as regras de cada ambiente. E nos ambientes existem regras que são ditas, que estão escritas, e existem aquelas regras que têm a ver com o convívio social, que têm a ver com a relação com o outro. Quando você tem esse nível de consciência, você traz para suas relações um aspecto de construção de valor maior. E aí isso tem a ver com inteligência emocional, porque uma vez que você conhece sobre si, que você é capaz de gerir o seu comportamento e você percebe qual é o comportamento mais adequado para interagir em cada ambiente, isso te fortalece também. E aí nós vamos para a última esfera da inteligência emocional, que é as nossas relações interpessoais. Hoje nós estamos vivendo um momento de crise e a gente percebe o quanto é difícil gerir conflitos quando nós temos uma incapacidade de se relacionar com o outro, né? Quando a gente fica esperando o desvio do outro pra gente apontar o dedo e falar, tá vendo? Eu ouvi, eu lembro do que foi dito antes, então você tá errado e sou eu que estou certo. Quando a gente olha para o outro com aquele desejo do pessimista de encontrar um problema, isso é muito difícil. Isso faz com que as nossas relações, elas tendem a não cultivar muitas coisas. Então as nossas relações, elas são frias, normalmente elas não geram grandes frutos e isso prejudica o nosso desenvolvimento profissional e pessoal. Não é só profissional, tá? Então, quando nós temos dificuldade nas relações interpessoais, normalmente essa dificuldade, ela não vai afetar só o nosso trabalho, mas ela vai afetar a nossa vida pessoal também. Então, a última esfera da inteligência emocional é justamente como você é capaz de interagir com o outro,
como você constrói essas relações com o outro. E no vídeo anterior, nós tratamos da empatia. A empatia como um aspecto de equilíbrio, como um aspecto de você aceitar o outro com a diferença de perspectiva dele, entendendo que a sua verdade não é anulada pela verdade do outro. Quando você faz este movimento empático, as suas relações interpessoais são mais sadias. E aí você trabalha a última esfera da inteligência emocional. Então o nosso ciclo de vídeos que nós fizemos ao longo dessa semana foi para mostrar para você a importância que existe de você se desenvolver em vários aspectos. E que cada vez que você desenvolve um aspecto desse, você está aumentando a sua inteligência emocional. Então o que eu tenho para de alguma maneira orientá-los, né? Eu como consultora de carreira e também como psicanalista, que esse movimento de desenvolvimento do nosso comportamento, das nossas emoções, ele não é algo tão simples. Muitas vezes a gente tem que quebrar alguns paradigmas para conseguir fazer esse desenvolvimento. A gente vive numa sociedade que ainda usa frases de que, por exemplo, um psicólogo é coisa para doido. Então isso é uma ignorância, né? Quando você acredita que um profissional que trata das emoções, ele é um profissional exclusivo para um adoecimento. Não, autoconhecimento tem a ver com você desenvolver suas emoções. E você pode construir autoconhecimento a partir de um processo terapêutico. Você pode fazer um curso, você pode fazer uma leitura, enfim. Hoje em dia, existe um material mais rico no sentido de desenvolver as nossas emoções e os nossos comportamentos do que existia antes. O que você precisa entender é que quando você faz esse movimento de se dispor a desenvolver as suas competências comportamentais e emocionais, você está tendo ganhos não só para a sua carreira, mas você está tendo ganhos também para a sua vida pessoal. Então, planeje isso, coloque isso na sua rotina. Hoje, infelizmente, o quadro de pessoas com ansiedade, com depressão, tende aumentado cada vez mais, porque diante da crise que nós estamos vivendo, nós estamos cada vez mais nos sentindo desamparados. E esse desamparo vem de nós muitas vezes olharmos para dentro e não encontrarmos um apoio, né? Não encontrarmos a força necessária para lidar com aquilo. Isso não significa que nós sejamos fracos, mas significa que nós temos que nos desenvolver, que existe um chamado para que a gente também olhe para outros assuntos, além do assunto carreira, além do assunto dinheiro, além do assunto saúde. Nós precisamos construir a nossa vida como um ciclo contínuo de desenvolvimento e não só como a maioria de nós fazemos, né? Então a gente cresce, vai para a escola, vai para a faculdade, terminou a faculdade, vai trabalhar, trabalha a vida inteira e aí parou o nosso desenvolvimento. Ou às vezes a gente olha só para o desenvolvimento técnico. E não é apenas o desenvolvimento cognitivo que é importante para nós. Nós precisamos estar sempre em desenvolvimento pleno, né? A gente fala que o ser humano ele é biopsicossocial. Então nós sempre precisamos nos desenvolver nessas três esferas. Na esfera biológica, como nós falamos num dos vídeos, né? Sobre exercício físico, sobre alimentação. Nós precisamos nos desenvolver na esfera psíquica, ou seja, temos que trabalhar as nossas emoções, o nosso comportamento e temos que nos desenvolver nas nossas esferas sociais, que é saber lidar com cada ambiente, saber como agir em cada um desses ambientes. E aí está o desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Desejo sucesso a todos vocês. Curtam aqui a nossa página Sete Curiosa, Amy Vasconcelos. Acompanhem os conteúdos que nós temos aqui. O intuito é ajudá-los, tá? E nesse momento, ajudá-los sem nada em troca. Apenas que realmente, de alguma maneira, conforme você se desenvolve, o nosso mundo se desenvolve e todo mundo ganha com isso. Certo, gente? Até mais!